tua pulsação. Pulsação divina. O Espírito Universal pulsa na matéria. O movimento divino abre caminho no vazio, expandindo-se e contraindo-se. Cada expansão leva mais longe a vida eterna e vivifica o vazio com o Espírito. Ela emite suas radiações, suas ondas, suas correntes de energia, seus raios. É como se todo o mar da divindade se espalhasse e continuasse se espalhando cada vez mais. Nessa difusão, partículas se fragmentam, se separam e depois que o movimento vai mais longe, eles tornam a se reunir, preenchendo cada vez mais o vazio. Na fronteira onde a vida encontra o vazio, a energia e a consciência se juntam e se endurecem, formando a matéria ou manifestação. Quando esse encontro acontece pela primeira vez, a escuridão é tão grande que uma unidade negativa começa a funcionar temporariamente. É através dos repetidos movimentos espiralados do crescimento em diferentes contextos e relações que ela se transforma e se retransforma até se integrar totalmente na vida. Quando o movimento se retira para a realidade interior e a vida do espírito, a matéria que foi vivificada se dissolve em suas partículas. No entanto, essas partículas jamais serão as mesmas que foram antes de a vida penetrar nelas e pulsar através delas. A vida que voltou para si mesma, por assim dizer, está à espera de lançar-se novamente à frente na próxima pulsação cósmica, criando nova forma, vivificando mais matéria, preenchendo para sempre o vazio. Esse é o plano da evolução, até toda a existência ter sido totalmente penetrada pela pulsação, permeada pela vida divina. É um processo no qual há um constante crescimento, impulso, expansão e retirada, pulsação para frente e pulsação para trás. A lenta penetração do espírito no vazio permite que os atributos divinos, a princípio, se manifestem apenas em pequeno grau. Partículas de consciência e energia se perdem e aparentemente se separam do todo. Neste momento, a verdade e a realidade ficam confusas. Devido à visão limitada dos fragmentos, os conceitos são divididos e daí vem o erro, a ignorância, o medo. Durante esse empreendimento, o mal passa a existir. O ser é tomado pela ameaça de não ser. O plano da sua consciência é um mundo dilacerado entre as forças do bem e as forças do mal. Quanto mais o espírito penetra, mais a verdade e o amor transformam a não-verdade, o medo e o ódio. Quanto mais a vida penetra no vazio, mais a imortalidade se torna um fato vívido. Love. O principal regulador da pulsação da vida humana é a consciência. Somente quando a consciência gradualmente se expande é que a outra polaridade aparece no horizonte e assim cria uma dualidade. A dualidade não passa disso, um aspecto limitado. Esse estado dualista é, evidentemente, apenas um estado muito limitado em comparação com a totalidade da criação. Todos os opostos são uma ilusão, facetas de uma mesma unidade. A tarefa é fundir os opostos, de modo que as contradições deixam de existir, se reconciliam. Quando as células tornam a se unir, formando novas combinações, elas criam genes. E esses genes, dentro da estrutura humana, mudam à medida que a consciência muda. Os genes não são hoje o mesmo que serão dentro de alguns anos, desde que a entidade continue a crescer e a avançar. Assim, não pode haver nenhuma célula num corpo morto que não seja uma expressão da personalidade total que um dia deu vida e animou aquela célula.
Isso também determina a jornada posterior de desintegração e reintegração das células. No fim, essas partículas encontram o caminho de volta à substância divina íntegra, sempre em movimento, descobrindo sua ligação original com o todo. A separação temporária e ilusória também cria necessariamente um desequilíbrio temporário e ilusório e, portanto, o caos e a desintegração. Mas, como o movimento como um todo tem um significado e um propósito que a tudo abrange, trata-se, na verdade, de uma aparência temporária de desintegração e caos. No nível da manifestação da vida humana, existem unidades individuais de consciência que às vezes podem estar em desarmonia entre si. No entanto, por trás desse nível de manifestação, existe uma consciência única, da qual cada uma das entidades criadas não é senão uma expressão diferente da divindade. À medida que potencialidades, aprendidas através das encarnações, passam cada vez mais a animar a matéria, a autoconsciência se expande e passa a conhecer a verdade sobre a continuidade ilimitada de cada um. A mente contém este potencial de expansão, pois, mesmo em seu estado desconectado, ela contém todos os aspectos da realidade divina. Depende somente do caminho para o qual ela se volta, para que caminho a vontade a direciona, que pensamento ela escolhe para cada dado instante. O seu eu divino escolhe alguns aspectos para se manifestarem e outros para não se manifestarem. Vocês escolhem aspectos acabados, purificados do seu ser eterno, mas também escolhem aspectos inacabados, que incorporam a unidade, que então passa a ser a personalidade, onde coexistem muitos aspectos divergentes. Sua tarefa é seguir em frente e aprofundar-se no mundo da matéria, preenchendo o vazio com vida divina. Nesse processo, precisam restabelecer a conexão com a consciência suprema. Lancem-se a esse empreendimento com todo o coração, a alma, a mente e a vontade, pois somente isso tornará profundamente significativo e alegre tudo o que fizerem, todas as suas tarefas, deveres, realizações, prazeres. Tudo terá novo brilho, pelo qual ansiavam sem saber que o haviam perdido, sem saber que sabiam. Vocês pensam em si mesmos como um vaso vazio que precisa ser preenchido por algo que vem de fora. Tornar-se completo parece implicar em adquirir algo que vocês ainda não possuem. Mas na realidade, vocês já são tudo o que jamais poderiam desejar ser. Já possuem os estados de consciência que buscam atingir. É que, simplesmente, apenas uma parte limitada do seu ser total funciona nesse nível de realidade do mundo em que nasceram. É sua tarefa liberar gradualmente aquelas partes que existem totalmente no outro nível de realidade, mas que precisam ser trazidas para este nível material. O eu inferior existe exatamente por conta da limitação na qual se manifestam neste nível de realidade. Expansão, crescimento, desenvolvimento, todos estes termos significam apenas uma coisa: manifestar a perfeição daquilo que vocês já são em essência. A personalidade sabe da vida eterna, mais plena, mais profunda, e dessa forma sente-se mais segura na vida física. No entanto, a vida física é vivenciada como um empreendimento de profundo significado e importância, ao qual não se deve fugir. Dessa forma, estar no mundo sem pertencer a ele terá um novo significado para vocês. Vocês saberão que o mundo da manifestação material é uma manifestação temporária, na qual vocês podem desempenhar um importante papel e que vocês precisam afirmar com toda a sua consciência e energia, sem supor jamais que esta é a sua única e definitiva existência.